O canal Milton Silva Filósofo está de volta. Hoje vou discutir com vocês aí sobre as manifestações ocorridas no último domingo, dia 29 de junho de 2019. Manifestações essas que ocorreram aí em favor do ministro da Justiça, Sérgio Moro, por conta das denúncias do site Intercept Brasil. Bom, eu publiquei um texto ontem no Facebook com o tema, tá? O título que eu dei a respeito da manifestação é as manifestações contra o Estado de Direito. E no primeiro momento aqui, na primeira parte do texto que eu escrevi, é uma análise sobre as críticas em relação às manifestações ocorridas nos últimos tempos. Se tornou algo habitual nas pessoas criticarem as manifestações, todas elas, seja uma manifestação da esquerda, seja uma manifestação da direita, as pessoas estão com a tendência aí de criticar, dizendo que é coisa de imbecis, que não deveriam acontecer, onde já se viu. Porém, eu tenho que entender o seguinte: toda manifestação num regime democrático, ela é válida. Mesmo eu não goste dela. Ela é uma manifestação válida, tá? Então, no Estado de Direito, todos os grupos sociais, toda a sociedade civil organizada vai lá e se manifesta a favor ou contra determinado tema social, determinada situação política ou jurídica que a incomoda. A luta pelos direitos, o direito à greve, o direito a defender coisas que estão aí na pauta da sociedade, a violência contra a mulher, a questão da homofobia, do racismo, enfim, de tudo aquilo que atinge a sociedade. Todos nós devemos nos manifestar. A única coisa que me deixa incomodado é quando eu vejo numa manifestação um sujeito com uma cartolina dizendo assim: intervenção militar. Caramba, cara. Defender a intervenção militar num regime democrático é algo assombroso. Porque se você defende uma intervenção militar, você não vai ter o direito de manifestar-se perante os problemas ou as coisas das quais você é favorável. Mas, enfim, cada um defende aquilo que acha que lhe convém. Acho que isso não é uma coisa que deveria ser defendida. Bom, como nós sabemos, tá? Ou a maioria de nós sabe, ou deveríamos saber, acredito que até um extraterrestre deva saber que essas manifestações foram organizadas aí em cerca de 88 cidades, onde esses grupos aí fizeram essa manifestação, como eu disse no início aqui, porque elas estão insatisfeitas aos ataques sofridos à Operação Lava Jato nos últimos dias. Esses movimentos que organizaram a manifestação, ou as manifestações nas 88 cidades espalhadas pelo nosso país, são movimentos de direita, os mesmos movimentos que lá no ano de 2016 fizeram as manifestações em favor do impedimento ou do impeachment da então ex-presidente Dilma Rousseff, que levaram à sua queda por conta das pedaladas fiscais e também pela crise econômica pela qual o país passava naquele momento, a insatisfação gerada, a pressão popular, enfim, que é válida. Mesmo as pessoas que não concordam têm que entender que isso faz parte do regime democrático. Bom, o ex-juiz Sérgio Moro, tá, como todos nós também sabemos, é uma espécie de Deus para aqueles que o defendem. As pessoas o idolatram, o veneram, veem como um alicerce, uma base, um patrimônio, um paladino da moral, enfim, aquele que combateu a corrupção com justiça, empenhado em trazer o melhor para o país. Enfim, cada um, tem o direito de expor isso, acreditar nisso, e tem outros que não. Assim como eu não acredito que ele seja toda essa honestidade, e também
temos que esperar aí os fatos serem investigados para vermos, ok? Quando eu falo de toda honestidade, não estou dizendo que ele, não estou afirmando que ele é desonesto. Quem sou eu para dizer isso? É que quando nós idolatramos pessoas que ocupam determinados cargos, seja na função de político, seja na função jurídica, nós temos que tomar cuidado, porque são homens. E homens erram, seres humanos erram, nós não somos perfeitos, e principalmente quando temos o poder, tá? Nós não devemos venerar figuras que têm poder político ou jurídico, porque podemos nos decepcionar com elas, tá? Nas últimas semanas, por conta aí das denúncias do Intercept Brasil, a imagem do juiz tem sofrido ou sofreu um abalo, tá? Ela sofreu um viés, sua imagem está aí em queda. Muitos que antes o criticavam ou apoiavam agora estão criticando, ou pelo menos estão com uma pulguinha atrás da orelha do homem que julgou aí os atos ilícitos cometidos pelos governos, tá? Nós não podemos negar também que existia e existe ainda um esquema de corrupção muito farto no país, muito grande. Não é porque o governo diz que não tem, ou que o PT diz que não teve, que não realizou, que não existiu, que nós sabemos que existiu. É importante vermos aí como isso foi feito, como isso foi julgado, e aí os fatos vão se comprovar ou não com o tempo. Uma coisa que me chamou bastante atenção no dia dessas manifestações, assim como nas que ocorreram no dia 26 de maio, foi que esses grupos de direita ou de extrema direita, não sei o porquê, mas eles realizaram uma forte crítica ao Congresso Nacional e ao Supremo, até sei porquê. Né? Criticaram porque o governo e o nosso presidente incentiva isso, porque a toda hora se coloca como um opositor a essas duas casas que constituem a esfera dos três poderes. Um dia disse a Rodrigo Maia que a caneta dele valia mais, 2 semanas depois disse que o Congresso estava querendo fazer dele a rainha da Inglaterra, não ter poder. Então isso acaba influenciando esses movimentos, porque dá a impressão que ele é o bonzinho, que ele é o justo, que ele é o bem supremo, e que o Congresso e o Supremo estão atrapalhando isso. Estão atrapalhando ele de fazer o bem para o país, parecendo aquele velho discurso petista de nós e eles. Tá? Então, quando eu tenho governos que se colocam como os defensores do bem e o resto tudo é mal, eu caio num maniqueísmo desgraçado, onde tem uma força benéfica e uma força maléfica, e essa força maléfica precisa ser destruída, e leva as pessoas a defenderem a ideia de fechar essas duas casas, que num regime democrático é um absurdo pleno, tá? Porque imaginem se essa ideia proposta aí por esses membros acontece. Aí não vou me referir só ao Bolsonaro ou a qualquer um. Imaginem um presidente que tem o poder de legislar, executar e julgar. Isso seria um assombro, seria um perigo imenso. Imagine você, bolsonarista, se Lula tivesse esse poder. Imagine você, petista, fanático, se Lula tivesse esse poder. Faria tudo o que quisesse, sendo bom ou ruim. Hoje eu acordei com a vontade de fazer isso, vou fazer porque eu faço a lei, eu executo e eu julgo. Tá? Então, é importante para quem defende esse tipo de prática que perceba que isso é totalmente antidemocrático. Tá? Recomendo aí a leitura do livro O Espírito das Leis, do Montesquieu, e veja o quão absurdo é isso. Bom, e parece, né, que os detentores do poder, eles querem isso, né? Principalmente nesse governo aí, tem parecido que eles querem concentrar os poderes, que eles querem, parece, virar um rei absolutista, um ditador, criar um Estado soberano, aquele que
seria o Leviatã do Thomas Hobbes, né? Está acima, inclusive, da lei. Então, nada está acima da lei. Nenhum governo está acima da lei. A lei é a lei e a lei deve ser cumprida. Caso a lei esteja equivocada, errada, ela deve ser modificada, deve ser discutida pela sociedade civil, pelos governantes, pela Câmara, pelo Supremo. Tá? Então, devemos aí discutir as coisas conforme o princípio democrático nos orienta. Então é perigoso isso, tá? Nós temos um momento muito difícil e é importante que estejamos aí preparados para que essas coisas de autoritarismo não prevaleçam, né? Um governo que critica práticas extremistas como ocorre na Venezuela, em regimes ditatoriais espalhados pelo mundo afora, como pode exigir ou pode sonhar e combater duas casas, que são os princípios democráticos? Se a intenção desse governo, de qualquer outro governo, é ter a posse das três esferas dos poderes em suas mãos, isso é autoritarismo, isso é ditadura, tá? Isso é extremismo. Isto é agir com aparato ideológico. Então, isso não é bom. Todo governo que combate as outras duas casas do poder é governo autoritário, sim. Todo governo que diz que tem uma força maléfica e uma benéfica, o bem e o mal, também está extrapolando a ordem, fazendo com que os seus seguidores mais extremados, mais extremistas, busquem aí agir de forma autoritária e defendendo o governo autoritário. Para finalizar, tá? O significado político da manifestação, no meu entender, teve um certo enfraquecimento, foi um movimento menor do que o do dia 26, em virtude de uma série de coisas, tá? A queda de popularidade do presidente, o número de desempregos que ainda não diminuiu, essa coisa toda que vem ocorrendo na Operação Lava Jato, tá? Então, acredito que as pessoas que organizaram o movimento tiveram uma decepção e tiveram ali, entre elas, um desacordo, né? Teve lá um movimento paulista que enfrentou, discutiu com o MBL, enfim, tá? Você tem aí uma série de situações que estão ficando aí e trazendo abalo para o atual governo, que se não fizer nada, a tendência é que cada vez mais venha a perder o apoio popular que ele teve no início do governo, a esperança que ele teve. É estranho, tá? Que em 6 meses o nível de popularidade do presidente diminuiu bastante, mas vamos esperar, né? É um cara que não acredita em pesquisas, tudo bem, eu acredito. Tanto que as pesquisas mostraram que ele ia ganhar e ele ganhou. Depois de tudo o que ocorreu, né, com a proibição do Lula, a falta de articulação da direita mais liberal, não tão extrema quanto a dele, né, que não conseguiu um foco para vencer a eleição, enfim. Então, o que vimos e o que eu posso dizer é que toda manifestação popular ela é válida. Porém, como eu já disse no começo, ela pode ser criticada. Nós podemos criticar, sim, tá? Qualquer manifestação. Ontem o professor Vila, no seu canal, disse que no dia 31, né? No dia 30, nós tivemos aí o primeiro ato político da campanha da reeleição de Bolsonaro. E, para deixar a interrogação aí, não foi ele que dizia ser contrário à reeleição, que não iria disputar? Será que ele leu Maquiavel e percebeu que para manter o poder ele tem que se quebrar a palavra dada? É uma questão. Será que vale a pena fazer isso faltando 3 meses, 3 anos e meio para o governo acabar? Deixo essa interrogação. Um abraço, estou aberto aí a discussões, a
críticas a elogios. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.